Foi citado aqui mais cedo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, gravou um vídeo em defesa da segurança dos homens do campo e contra as invasões de terra feitas por movimentos como o MST. Acompanhe. Nós fizemos questão de dar paz para o homem do campo, através de uma segurança reforçada e também inibindo qualquer tipo de invasão. Cerca existe para ser respeitada. Aqui em Minas não vamos tolerar invasão. O homem do campo precisa de segurança e paz para trabalhar. Então, governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Alan Gani, será que isso vem em linha com aquela informação que o Dantas trouxe agora há pouco? Será que já é o início desse projeto presidencial do governador de Minas, Romeu Zema, Alan? Olha, eu acho que sim, porque hoje a população brasileira, ela não compra mais esta ideia dessa ideologia barata do MST. Ideologia que é um grande negócio para o MST, porque o MST utiliza do argumento ideológico que não faz o menor sentido, porque o agronegócio no Brasil é amplamente produtivo, gera 27% do PIB, há relações de trabalho no campo, relações modernas de trabalho no campo, mas ele utiliza lá aquele argumento da década de 60, né, ultrapassado, como se só houvesse terras improdutivas no Brasil. É justamente o contrário. O Brasil hoje é uma potência no agronegócio, mas o MST utiliza desse discurso ideológico que só causa destruição. Por onde passa, o MST não gera renda, não gera riqueza, não gera emprego, muito ao contrário do que é o agronegócio no país. O MST também provoca crimes ambientais, destruindo o gado por onde ele passa, destruindo plantações, utiliza mulheres e crianças como escudo na hora que chega a polícia, destruiu a Embrapa, destrói propriedade intelectual, científica, é um dano para o país. O MST, num país sério, ele nem deveria existir. E o pior é que a gente já vê setores na imprensa dizendo o seguinte: não, mas o MST mudou, agora o MST é diferente. Não mudou nada, tá aí, continua invadindo do mesmo jeito. A única coisa que mudou no MST é um pouco do discurso. Antes era pelas reformas, né, de terras improdutivas e tal. Agora eles falam que é agrotóxico, aquecimento global, mas nada disso cola. É só motivo para invasão e destruição. Oi, Dantas. Quero complementar aqui o que o Alan está falando, que ele foi no nervo ciático aí do problema. Hoje, saiu na imprensa uma informação muito interessante para a gente colocar na mesa para essa análise, que é a de 4 estados brasileiros que estão atingindo o pleno emprego, né, com menos de 4% de desemprego. O que é, assim, realmente é para se bater palma. Agora, o que está por trás desse desempenho? O agronegócio. Porque não só o emprego no campo, mas em toda a cadeia produtiva, produção de máquinas, o impacto na cadeia é gigantesco. Então, assim, os 4 estados brasileiros onde temos pleno emprego são motivados, esses 4 são impulsionados pelo agronegócio. São eles aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Então, essa é a melhor resposta que se pode dar a qualquer discursinho fácil de movimento sem terra. E eu gostaria muito de saber por que até agora o Ministério Público não individualizou as condutas dos invasores da Suzano e de outras propriedades. Porque isso também é terrorismo. Aliás, isso é terrorismo. Ir lá destruir, dano ao patrimônio privado, isso é crime, inclusive. Né? E a economia, isso também é um crime, a economia. Então, assim, olha como a balança pesa só para um lado. Né? Onde está aí a justiça funcionando? Vão deixar o MST fazer o que quer? Eu gostaria de lembrar que o MST, na época do governo Lula, ele recebeu mais de 150 milhões de reais que foram aí drenados através de associações ligadas ao próprio movimento, que é um movimento que não tem CNPJ. Então, de que nós estamos falando? Não existe mais espaço para o debate para MST. E MST deveria ser tratado, sim,
como um grupo criminoso. Essas pessoas não podem fazer o que estão fazendo. O fato deles não terem, o fato de já ter no passado desvio de recursos, várias lideranças dessas aí, inclusive o Zé Rainha, que foi preso um dia desse aí, tem até acusação de assassinato nas costas. De que a gente está falando, gente? É responsabilidade. Crimes democráticos, Cláudio, são crimes democráticos. É inacreditável. São crimes pró-democracia. O Brasil tem essa figura. Botou a justiça social na frente, reforma agrária, vale. Sabe o que significa MST? É Movimento Schutzstaffel Tropical. Quem não sabe o que é Schutzstaffel é a SS nazista, ou também pode ser os camisas negras que são vermelhas, né, do Lula. O MST não atuava já há algum tempo. Foram pouquíssimas as invasões nos últimos 6 anos, governos Temer e Bolsonaro. Bastou voltar o antifascista para que esse movimento antifascista voltasse a praticar seu antifascismo. O anti aqui é ironia, e ironia com nota de rodapé é alfafa. Agora, Mota, o próprio Pavinato falou bastante esses dias aqui, cobrando uma reação mais enérgica dos governadores, fez comparação com o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Sobre possível omissão de autoridades, o que aconteceria, né? Se fosse esse episódio do MST, aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Você gostou dessa reação do governador Zema, Mota? Foi uma reação excelente, eu já tinha comentado isso um pouco antes, né? É assim que a gente começa a colocar esse país nos trilhos, né? Com as coisas mais básicas, com as ideias certas, usando as palavras corretas. Por que a gente repete ainda movimento de trabalhadores rurais sem terra? Os trabalhadores rurais que não têm terra não se juntam em bando sob a liderança de figuras notórias e saem por aí, entrando na fazenda dos outros e destruindo as coisas. Isso, aí, nesse caso, não se trata de trabalhadores. Aí o adjetivo a ser usado é outro, como o Pavinato sempre lembra. Que história é essa de reforma agrária? A última coisa que esse pessoal quer é uma reforma agrária, seja lá o que signifique isso, né? Reforma agrária é uma daquelas expressões igual a justiça social. Ela significa o que você quiser que ela signifique. Principalmente serve como uma bandeira que não é satisfeita nunca e que é usada para ações radicais. Isso é uma coisa antiquíssima, não só no Brasil, mas na América Latina. E no caso do governador Zema é muito bom, é um sentimento que o brasileiro já tinha esquecido, lembrou-se desse sentimento no governo Bolsonaro e, graças a Deus, pelo menos a gente está vendo que a gente ainda vai ter ocasião para sentir isso de novo, que é sentir que o voto que você deu está representado, né? As pessoas que votaram no governador Zema, que as convicções delas estão representadas no gesto e nas palavras do governador, que, aliás, tem tido gestos e palavras bastante corajosos ultimamente, considerando-se que a gente vive no tempo que a gente vive hoje. Posso falar mais uma coisa? Pois não, Pavê. Se for falar tem político democrático no Brasil? Tem. Tarcísio e Zema. Por quê? Os dois estavam lá na reunião de governadores depois do 8 de janeiro, os dois condenaram os crimes que ali aconteceram e os dois agora são os únicos que estão indo em cima de um bando de criminosos, dessa quadrilha, né, dessa associação criminosa que é o MST. Democracia não é uma coisa para se proteger, democracia é um processo. Se você interrompe o processo, você não é democrático. Então, o político, para ele ser democrático e para ele praticar a democracia, ele tem que fazer isso todo o tempo. Não dá para eu ser democrático agora e aqui não ser. É o caso do governo federal. O governo federal não é democrático. Se eu tenho um crime, e os crimes do MST são parecidos com os do 8 de janeiro, se eu apenas processo e julgo pessoas do 8 de janeiro e não faço nada, devia lá decretar a intervenção federal na Bahia. Com o MST, isso faz do crime, que é tipificado para os dois, um instrumento de perseguição política. Porque a penalidade de um crime só é jurídica, de direito, democrática, quando aplicada independentemente do seu agente. Diga, Dantas. Eu queria acrescentar um dado nessa discussão sobre MST, sobre reforma agrária, que é o seguinte, uma coisa
que eu acho que está fora da imprensa são os dados referentes à reforma agrária. O governo Bolsonaro entregou mais de 360 mil títulos de propriedades rurais. Sabe quanto o Lula entregou? 99 mil. A Dilma, 166 mil. E isso os dois com muito mais anos. O Lula teve 2 mandatos completos. Quer dizer, se colocar aqui, fazer uma contazinha aqui, o Alan pode fazer rápido pra gente aqui, você vai ver a proporção, em termos proporcionais, o governo Bolsonaro fez muito mais pelo campo, pela agricultura familiar, nesse caso aqui, do que qualquer outro governo passado. Por isso que assim, eu gosto sempre que o nosso debate seja conduzido pelos dados, pelos fatos, porque você não tem como brigar com os fatos. Então assim, vamos falar de reforma agrária? Então, peraí, cadê a fiscalização para saber se essas famílias que receberam, se os assentamentos estão funcionando, se estão produzindo ou se são apenas uma indústria de invasão? Cadê o Ministério Público para fiscalizar, para investigar, para saber se os títulos entregues para esses integrantes do MST, se eles ainda estão de posse desses integrantes, ou se não foram comercializados, se não foram vendidos? Eu desconfio que vão se surpreender. Se começar uma investigação no campo para saber como essas pessoas estão utilizando, vocês vão ver que assentamento produtivo é uma minoria, é exceção à regra. E Dantas, você sabe o que me chama a atenção? Número de invasões no governo PT vinha de 1.500, para o governo Temer despenca para 50. Cai de 1.500 para 50 e depois 14 no Bolsonaro. Mesmo movimento ali, governo Bolsonaro e governo Temer. E agora volta, né? Quer dizer, você tem a volta das invasões. Então eu pergunto, né? Será que era a ação mais enérgica do Estado? Será que agora tem a chancela ideológica? Ou será que é isso daqui, ó? Financiamento. Precisa ser apurado. Para sustentar, né? Para sustentar, para você chegar, invadir, manter várias famílias, levantar barraco. Ali... Alguma fonte tem. Alguma fonte tem. Como é que vai de 1.500 para 50? Seca, da noite pro dia, é muito estranho. Né? E agora começa... Sim. O Mota tá chamando? Diga lá, Mota. Eu acho muito importante essa colocação que o Dantas fez, porque quem conhece um pouquinho, minimamente, superficialmente, o que é a agricultura, né? não embarca nessa ilusão de que você vai dar um pedaço de terra para uma pessoa e aquilo ali vai se converter numa propriedade, né, como se diz, produtiva. Hoje, o agronegócio é uma indústria sofisticadíssima. Tá? Exige investimento, exige apoio, exige financiamento, exige logística. Eu conheço um pouquinho dessa indústria e você achar que dar um pedaço de terra, um título de propriedade para pessoas que estão envolvidas num movimento com características, né, desses movimentos aí, que isso vai resultar numa propriedade produtiva do ponto de vista agrícola, realmente eu acho complicado.